Agir. Foi o partido do Collor quando foi presidente, conhecido como Partido da Renovação Nacional na época. Depois virou o PTC e agora, desde 2020, é só Agir. Hoje fazem parte da coligação mais de esquerda do presidente Lula, mas já apoiaram o Aécio, mais à direita em 2014. Um clássico partido de centrão. Avante. Antigo PT do B. Sim, PT do B. Não PC do B ou PTB. É mais um partido de centrão que hoje é aliado ao Lula, mas já foi próximo ao Aécio e Serra quando eles representavam a direita. Seu político atual mais relevante é o deputado Janones, famoso por ficar o dia todo no Twitter. Cidadania. Antigo PPS, que nasceu comunista, foi de esquerda nos anos 2000, mas hoje em dia é, adivinhem, do centrão. Já apoiaram Lula e depois mudaram de ideia e fizeram oposição ao PT. Depois colaboraram no PSDB do Serra e Alckmin. Depois fizeram oposição ao Bolsonaro, enfim. Mais um partido bem neutro como muitos outros. Democracia Cristã. Esse partido é de antes da ditadura militar e foi criado com base no pensamento de Alceu Amoroso, que trouxe a democracia cristã da Europa para o Brasil. Mas o partido é famoso mesmo pelo que é o jingle de campanha mais repetido na história da democracia brasileira. Nessa última eleição não conseguiu eleger nenhum governador, senador ou deputado, e agora só atua na política municipal. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, tem suas origens no partido de oposição à ditadura, o MDB, que junto com o Arena eram os únicos permitidos a existir entre 65 e 80. Nesse ano eles ganham o P e viram o PMDB, se tornando o partido do Centrão por excelência e o maior do Brasil pelo número de filiados. É o partido do Ulisses Guimarães, pai da Constituição de 88, dos presidentes Sarney, Itamar e Temer, e já apoiaram e fizeram oposição a todos os presidentes desde o fim da ditadura, incluindo o Lula e o Bolsonaro. Querem saber de estar no poder e de fazer o que precisa ser feito, não necessariamente promover uma ideologia. Mobilização nacional. Sim, esse triângulo do Mobiliza parece familiar. É o mesmo triângulo de Minas Gerais. Melhor ainda, o da Inconfidência Mineira, que eles reconhecem como o único movimento político autêntico na história do Brasil. Incrível. Pelo que parece, a escolha do 33 não é uma referência à maçonaria. O Mobiliza, na verdade, foi fundado por uma ala mais radical dos trabalhistas de esquerda. Mas hoje não dá para saber direito, porque o partido cogitou absorver a candidatura do Bolsonaro em 2022. Partido Novos Clássicos Show. Partido que acredita que você que está assistindo esse vídeo deveria conhecer o Novos Clássicos Show, o programa jornalístico do Novos Clássicos. Se você está gostando desse vídeo, você com certeza se interessa por política e atualidade. E por isso achamos que você vai gostar do nosso programa semanal, onde comentamos sobre notícias do Brasil e do mundo. O link do NC Show está na descrição e também no card aparecendo na sua tela. Nos vemos lá. Partido Novo. Partido criado há 10 anos com o objetivo de promover o Copo Stanley e o beach tênis. Brincadeira. Para promover o liberalismo econômico. Ou seja, a ideia é de que o Estado atrapalha mais do que ajuda a população a enriquecer e por isso seu papel tem que diminuir. Impostos têm que diminuir, estatais têm que ser privatizadas e a máquina pública deve focar só no básico: segurança, saúde e educação. Seu principal político é o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, e por serem de direita acabaram próximos do Bolsonaro durante a sua presidência. Partido Comunista Brasileiro, PCB. O partido mais antigo em atividade no Brasil, fundado em Niterói em 1922, era o representante oficial da União Soviética no Brasil e veio perdendo força. Primeiro quando os russos e chineses comunistas brigaram nos anos 60 e depois com o fim do bloco soviético. Hoje diz ser ligado ao governo cubano e é um dos menores partidos do Brasil, com nenhum político eleito. Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Saiu do PCB quando fechou com a China maoísta nos anos 60. Eles abraçaram a proposta de guerrilha rural, o que resultou na guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. O PCdoB foi reformado depois do fim da União Soviética e atualmente é muito próximo do PT, sendo o maior partido comunista do Brasil e um dos principais nas universidades brasileiras. Partido da Causa Operária, PCO. É o menor partido do Brasil e ficou famoso na internet por ser um partido tão de esquerda que parece que é de direita. Pois é, ele nasceu de um grupo trotskista expulso do PSTU e hoje não tem nenhum político eleito. Partido Democrático Trabalhista, PDT.
criado por Leonel Brizola no fim da ditadura, porque não deixaram ele ressuscitar o PTB do Getúlio Vargas. Brizola abraçou a social-democracia, um movimento que visa implementar o socialismo de forma lenta e democrática, e o PDT virou um dos maiores partidos do Brasil em número de filiados. O seu auge foi quando o Brizola ainda estava vivo e o PT ainda não era tão grande, mas mesmo assim, hoje ele ainda tem expressão política relevante e segue tentando emplacar o Ciro Gomes como presidente, junto de um plano de industrialização para o Brasil. Partido Liberal, PL. É o antigo Partido da República, que é filho do Prona, do Enéas e do PL Old School, mas reformulado. Essa união tinha sido um fracasso e o antigo PR virou um partido de centrão, fazendo parte do governo do Lula, Dilma e Temer. Durante o governo Bolsonaro, o partido não só voltou com o nome antigo, como também foi lentamente guinando de volta para a direita. Depois que o próprio ex-presidente se filiou, ele se consolidou como o principal partido da direita no Brasil. Hoje, é o dono da maior bancada de deputados federais e a segunda maior de senadores do Brasil, mas ainda tem um longo percurso para tirar os esqueletos do seu armário. Partido da Mulher Brasileira. O partido, que foi fundado em 2015 para defender os interesses das mulheres brasileiras, chegou a contar com 22 deputados federais, 20 homens e 2 mulheres, o que fez dele um dos 10 maiores partidos da Câmara em 2016. Mas, em 2 meses, a legenda desmoronou, 20 deputados saíram e, em 2018, já não tinha sobrado nenhum. Hoje o partido não tem nenhum cargo federal e não se considera feminista, mas feminino. Podemos. Foi fundado como Partido Trabalhista Nacional, para resgatar o legado do Jânio Quadros. Com o tempo foi tendo dificuldades e foi caindo mais à direita conservadora. Depois do discurso do Barack Obama, eles decidiram pegar o Yes We Can, que não tem nada de conservador, e se renomear como Podemos. Durante o governo Bolsonaro, foi absorvendo as lideranças que abandonaram o barco, como Sérgio Moro. Hoje o partido se coloca no centro, defendendo pautas para tornar a democracia mais direta no Brasil. Progressistas. Foi formado por alguns grupos ligados à Arena, o partido da ditadura, que não era exatamente progressista. No início foi guiado pelo Paulo Maluf e foi se orientando para o Centrão, mas mudou de nome em 2002 justamente para se livrar da fama do partido do Maluf. Mesmo assim, o antigo PP se consolidou como um partido de centrão e fez parte de todos os mandatos de presidente desde o governo FHC até hoje. Partido Renovação Democrática. É fruto da união do antigo partido militarista Patriota com o PTB, que já foi o partido do Getúlio Vargas. Parece uma combinação estranha, e realmente é. Essa união foi bem contestada pela turma das antigas do PTB, que tentou impedir a fusão, que aconteceu em 2023. Vamos ver o que essa eleição diz sobre o PRD. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. É um partido pequeno que teve alguns minutos de fama porque abrigou o Collor durante os anos 2000 pelas participações do Levi Fidelix nos debates presidenciais. O general Mourão também integrou o governo do Bolsonaro por essa legenda. Hoje, o partido tenta reivindicar a herança política de Jânio Quadros para justificar seu conservadorismo e atrair novos membros. Partido Socialista Brasileiro, PSB. Fundado na ditadura por um grupo de esquerda que não era ligado nem ao Lula, nem ao Brizola. A liderança do PSB ficou por conta da família Arraes, de Pernambuco. Depois, o grupo do Garotinho do Rio de Janeiro tomou conta, mas não foi pra frente. A família Arraes tomou o controle e lançou Eduardo Campos para a presidência em 2014, o que foi o ápice da história da legenda. Mas essa história terminou na tragédia do acidente de avião. Hoje, o PSB integra o governo Lula, sendo o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Partido Social Democrático, PSD. O PSD é um dos grandes partidos do centrão do Brasil. É uma alternativa ao PMDB para muitos políticos. Ele tem um estatuto interno muito flexível e poucas pautas fixas, o que permite que vários grupos diferentes existam dentro dele sem brigar. Participou de todas as presidências e hoje tem a presidência do Senado e o maior número de senadores, 2 governadores e a 5ª maior bancada de deputados federais. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Nascido de uma briga dentro do PMDB, que passou a ser considerado um partido vendido ou infiltrado por políticos conservadores. O PSDB nasceu com um bom quadro técnico na economia e com um viés progressista social forte. Conseguiu fazer seu nome dentro do governo do Itamar Franco, graças ao Plano Real, e conseguiu alcançar a presidência com o FHC. Depois passou a representar a oposição ao PT durante os anos de Lula e Dilma, mas não foi eficaz e acabou perdendo o protagonismo da política nacional para o Bolsonaro. Hoje já não carrega o mesmo peso, mas ainda é um partido forte, com governadores, senadores e deputados federais. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL.
Era um grupo mais ideológico de esquerda que saiu de dentro do PT quando o governo Lula passou a reforma da Previdência em 2003. E depois ganhou mais membros ainda com a denúncia do Mensalão. O pessoal é muito eclético, tem grupos democráticos e revolucionários. Mesmo com a origem que teve, ele ainda vive entre a tensão de fazer o seu próprio caminho na esquerda e ser linha auxiliar do PT. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. É um micropartido comunista ligado à corrente morenista do trotskismo e que foi expulso do PT em 1992. Não tem nenhum político eleito, mas é ligado a vários sindicatos. Partido dos Trabalhadores, PT. Nasce em 1980 no Sindicato de São Paulo, com Lula sendo uma liderança desde o começo. Começaram mais radicais de esquerda, o que fez eles perderem eleições na década de 90. Aí, em 2002, o Lula resolve ficar mais paz e amor, dá uma diminuída no discurso socialista, se alia a alguns empresários e ao centrão e finalmente consegue governar por 14 anos, até a Dilma sofrer seu impeachment. Hoje eles voltaram para o poder e focam em usar o Estado para desenvolver setores da economia que julgam ser importantes, em ajudar a população mais pobre diretamente, com programas sociais. É o maior partido de esquerda, mas é bastante pragmático. Partido Verde, PV. O PV foi inspirado nos partidos ambientalistas da Europa, juntando pautas sociais e de igualdade econômica com a defesa ao meio ambiente. Seu grande nome foi Marina Silva, que conseguiu quase 20 milhões de votos para presidente em 2010, mas com o tempo foi perdendo relevância. Hoje ainda tem deputados federais, mas seu membro mais famoso ainda é o seu fundador, o Fernando Gabeira, que aparece na Globo. Rede Sustentabilidade. A Rede foi literalmente um partido fundado pela Marina Silva para, nas suas palavras, não ser nem de direita nem de esquerda, mas avançar o estágio da democracia no Brasil. Ela se lançou à presidência em 2018 pela Rede, mas não performou bem. Hoje ela integra o governo do Lula, mas a Rede vem crescendo pelas suas pautas ambientalistas, pelos direitos humanos e pelos seus mecanismos de democracia interna, e já tem prefeitos e deputados. Republicanos. O Republicanos foi fundado como Partido Municipalista Renovador, por ministros da Igreja Universal do Reino de Deus. Logo mudou de nome e acompanhou o PT por anos até o impeachment da Dilma. Desde 2016 assumiu a sua posição conservadora socialmente e hoje é um dos partidos grandes do Brasil, com 4 senadores e 42 deputados federais, ainda sendo muito ligados a igrejas evangélicas. Solidariedade. Esse é um verdadeiro partido do Centrão, muito ligado ao líder sindical Paulinho da Força, que ganhou mais força depois de incorporar o antigo PROS. Ele está lá na Câmara fazendo jogo político e hoje integra o governo Lula, depois de 8 anos na oposição. União Brasil. É filho da união de 2 partidos grandes da direita, o antigo DEM, liberal conservador, e o PSL, um partido liberal clássico que tinha absorvido o Bolsonaro e seus apoiadores, formando assim um gigante político no Brasil. Mas esses grupos tinham poucas coisas em comum e a ala bolsonarista saiu. Hoje, mesmo tendo raízes na direita, União Brasil faz parte do governo do Lula, 2 ministérios, e vai se aproximando cada vez mais do centro. Unidade Popular, UP. O segundo menor do Brasil e o mais novo, filho do Partido Comunista Revolucionário. A UP conseguiu mais de 400 mil assinaturas e se tornou oficial. Agora recebe R$1.200.000 a cada ciclo eleitoral por conta do fundo partidário. É mais um partido comunista, mas com viés mais próximo de pautas raciais e mais ligado a movimentos sem teto.